Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. Introdução da lição. As dores e sofrimentos de Jó mostraram a sua fidelidade ao Senhor e mais profundamente a natureza maligna de Satanás. Nesta lição, destacaremos os ataques de Satanás a Jó. Identificaremos os sintomas da doença de Jó. Finalizando o nosso estudo, demonstraremos que o sofrimento de Jó não foi em vão. Item número 1 da lição: os ataques de Satanás a Jó. Satanás, tendo recebido a permissão de Deus para tocar na vida de Jó, lança o seu ataque contra Jó em duas etapas, a saber: a primeira, na destruição dos bens e a morte dos servos e familiares de Jó. Satanás, em sua missão de roubar, matar e destruir, investe contra os bens materiais, contra os servos e contra os familiares de Jó. Ao mesmo tempo, em 4 lugares diferentes, tendo sido todas estas calamidades anunciadas a Jó por 4 diferentes servos do patriarca. Dentre estas investidas contra Jó, nós podemos mencionar: os sabeus roubaram os bois e as jumentas e mataram os servos de Jó a fio de espada. Jó, capítulo 1, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. No segundo evento, fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 16, diz: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Num terceiro evento desta primeira etapa de ataque de Satanás a Jó, os caldeus roubaram os camelos e mataram os servos de Jó a fio de espada. Jó, capítulo 1, versículo 17, diz: falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. No quarto evento deste primeiro ataque, um grande vento derrubou a casa onde estavam se confraternizando os filhos de Jó, e todos morreram. Jó, capítulo 1, versículos 18 ao 20, diz: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A segunda etapa do ataque de Jó, ou melhor dizendo, do ataque a Jó, feita por Satanás, foi uma grave doença. Não obtendo êxito em fazer Jó blasfemar contra Deus,
Satanás agora investe contra a saúde de Jó, com limites, ferindo-o com tumores malignos, pois Deus não permitira que o diabo tirasse a vida física de Jó. Jó, capítulo de número 2, versículos 4 ao 8, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Nas duas investidas de Satanás na vida de Jó, o patriarca não blasfemou contra Deus. Ao contrário, adorou ao Senhor e, mesmo sob a indução de sua esposa, fomentando-o a amaldiçoar ao Senhor, Jó não fez com seus lábios. Jó, capítulo 1, versículos 20 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ataque aos bens materiais de Jó e aos seus familiares. Jó diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ainda, agora no capítulo 2, versículos 9 a 10, no segundo ataque de Satanás a Jó, à saúde de Jó, Jó responde assim: Então, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Passemos agora para o item 2 da lição. Vamos falar sobre os sintomas da doença de Jó. A doença posta no corpo físico de Jó ocasionou os seguintes sintomas de ordem física, emocional, psicossocial e espiritual. Vamos iniciar com os sintomas de ordem física. E o primeiro é que os tumores malignos estavam espalhados por toda a pele do corpo de Jó, vestida de vermes, com cascas putrefatas, suporando pus. Ou seja, existiam vermes e pus nos tumores de Jó. Isso está escrito no capítulo 7 do livro de Jó, versículo 5, que diz assim: A minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas. A minha pele se encrostra e de novo supura. Jó tinha grandes dores no corpo, de forma contínua e permanente. Jó, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor em Jó era muito grande. Jó também tinha muita febre, e a sua pele estava caindo e escurecida. Jó, capítulo de número 30, versículo 30, diz assim
a palavra do Senhor. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Jó estava com fortes pontadas nos ossos de todo o seu corpo. Jó, capítulo 30, versículo 17 diz: a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Jó também estava com a visão comprometida, não enxergava mais com nitidez. Jó, capítulo 17, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Jó estava com mau cheiro e com mau hálito, intolerável. Jó 19, 17 diz assim a palavra do Senhor: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Jó estava com o corpo esquelético e com falta de apetite. Jó, capítulo 19, versículo 20 diz: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Portanto, aqui, estes foram os sintomas de ordem física da doença de Jó. Ou seja, um sofrimento físico muito grande para Jó. Vamos ver agora os sintomas de ordem emocional e psicossocial. E, em primeiro lugar, Jó tinha insônia dia após dia. Jó, capítulo 7, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Jó estava com depressão. Jó, capítulo 7, versículo 6 diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Jó, capítulo 30, versículo 16, diz assim: agora, dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderam de mim. Jó tinha também muitos pesadelos. E isto está escrito no capítulo 7 do livro de Jó, do versículos 13 ao 14, que diz o seguinte: dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Jó era desprezado por todos, até mesmo pelas crianças. Jó 19, 18, diz assim, 19, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Passemos agora aos sintomas de ordem espiritual. Estes são os 4 sintomas de ordem emocional e psicossocial: insônia, depressão, pesadelos e desprezo. E agora vamos para os sintomas de ordem espiritual. Jó estava com angústia no espírito e na alma. Jó 19, 18. Jó, capítulo 7, melhor dizendo, versículo 11, diz assim
a palavra do Senhor. Jó 7:11. Por isso, não me reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. No capítulo 10, versículo 1, diz: a minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Portanto, aí, os sintomas de ordem física, emocional e psicossocial e também espiritual da doença de Jó, registrado no livro de Jó. Passemos agora para o item 3 da lição, que vai falar que o sofrimento de Jó não foi em vão. Deus não revelou porque permitiu o sofrimento de Jó. Mas temos a clara demonstração que nas duas reuniões que Satanás participou, Deus participou, no caso, no céu, com o Senhor e com os seres celestiais. Deus tinha um grande propósito, a saber, em primeiro lugar, Satanás incitou ao Senhor fazer o mal a Jó com as suas próprias mãos, para mostrar falsamente aos seres celestiais que Deus não é amor, e assim quebrar a credibilidade do Senhor diante dos anjos. Estão falando de uma forma mais detalhada sobre este item aí. Satanás armou ciladas e tentou por 2 vezes a Deus para que o Senhor fizesse com as suas próprias mãos, ou seja, o próprio Senhor fizesse mal a Jó e assim mostrasse para os seres celestiais que a essência de Deus não é a de amar a criação. E com isso, quebrar a credibilidade do Senhor diante dos anjos. Ou seja, Satanás queria desmoralizar o Senhor. Queria caluniar ao Senhor. Jó, capítulo de número 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Jó 1:11. Estende, porém, a mão e toca-lhe, tu, em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás está aqui incitando o próprio Senhor a tocar em Jó, para mostrar aos seres celestiais que Deus não é amor, para quebrar a credibilidade do Senhor, para desmoralizar o Senhor. No capítulo 2, versículo 5, ele faz outra investida e diz: estende, porém, tu a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Segunda investida, para desmoralizar, quebrar a credibilidade do Senhor diante de todos os seres espirituais que lá estavam reunidos. Deus permitiu Satanás tocar em Jó, para mostrar aos seres celestiais a essência maligna de Satanás e provar que o diabo é a origem do mal e é quem faz o mal sempre. Então, o Senhor, reconhecendo essa astúcia de Satanás, lido no item anterior, então Deus, para mostrar que a essência maligna, ou seja,
de fazer o mal é sempre de Satanás e não de Deus, permite ao diabo tocar nos bens materiais, na família e na saúde de Jó, provando então para os seres celestiais que Satanás é a origem do mal e não o Senhor. Jó capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Portanto, o Senhor aqui diz que o próprio Satanás é que estenda a mão dele sobre Jó, porque Deus jamais faria isso. Outra vez, no capítulo 2, versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Deus permite que Satanás toque em Jó, mas põe um limite. Ele jamais poderia matar Jó. Logo, a essência do maligno seria provada a todos os seres celestiais como um ser que é a origem do mal e que faz o mal sempre. Deus, em sua onisciência, já sabendo da fidelidade de Jó, permite o sofrimento do patriarca, para mostrar que Satanás é mentiroso, não tem qualificações para ser igual a Deus, e que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Ou seja, Deus, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Deus já sabia que Jó jamais blasfemaria contra o Senhor. E apesar de sofrer junto com Jó, que Deus sofreu junto com Jó, permitiu então esta história de sofrimento de Jó para provar que Satanás é um mentiroso. Porque ele disse que Jó blasfemaria contra Deus e Jó não blasfemou, então ele é um mentiroso. Não tem qualificações para ser igual a Deus. Porque Satanás só sabe matar, roubar e destruir. E que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém frustra os planos de Deus para a sua vida ou para a nossa vida. Deus ainda mostrou que a fidelidade humana, a nossa fé em Deus, vence qualquer coisa. Nada pode nos derrotar, como Jó derrotou a Satanás. Porque foi fiel a Deus. Porque foi paciente. Porque teve fé. Jó, capítulo 42, versículo número 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, capítulo de número 4, melhor dizendo, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Isso aí é para nós cristãos de hoje e de todos os tempos. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? O poder de Deus em nós. Vou repetir, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E, portanto, o cristão, ele é indestrutível, porque nele está o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Deus mostrou que é Ele que nos abençoa em tudo, nos faz prosperar, nos concede saúde física e espiritual, como fez com Jó. Jó, capítulo de número 42, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Portanto, aí está o relato da restauração e prosperidade de Jó, realizada pelo Senhor. Na terceira carta de João, capítulo de número... Aliás, a terceira carta não tem capítulo, só tem versículo. Então, o versículo 1 e 2 diz assim: o presbítero, no caso aqui o apóstolo João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esta é a verdadeira prosperidade bíblica. Ou seja, o apóstolo João faz aqui votos para que haja prosperidade ao amado Gaio, para que haja na vida dele prosperidade material, saúde e prosperidade espiritual. E foi o que Deus restaurou exatamente na vida de Jó. Os bens materiais, sua família, sua saúde e a sua vida espiritual mais renovada, mais sólida. Conclusão da aula de hoje. As ciladas do diabo é a forma predileta que Satanás usa para tragar o ser humano para o reino das trevas. Pois estas levam a mais singela criatura de Deus a pecar e se embrenhar no mundo maligno das trevas. Para vencer as ciladas malignas, precisamos de uma solidez espiritual. Sejamos íntegros como Jó, reto e temente a Deus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.